Que a doce paz de Jesus penetre em nossos corações, em nossa vida, que possamos usufruir destes dias que o Senhor nos reserva, para que assim o nosso espírito mais compreensível, mais amoroso, possa despertar por uma vida melhor. Nós temos como tema de hoje a ingratidão dos filhos e os laços de família. Está esta lição no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Mas quando se trata dos filhos para com os pais, tem um caráter mais odioso. E então, é sobre este assunto que nós vamos abordar nesta manhã. E o Espiritismo tem trazido luz para os nossos corações sofredores, para a nossa compreensão. Porque nós somos pais e também filhos. Quando nós deixamos esse palco terreno, isto é, desencarnamos e vamos para outro lado da vida, que é a nossa vida verdadeira, levamos conosco todos os nossos defeitos, todas as nossas virtudes também. E lá passamos uma temporada para queimar essa energia ainda que reside em nós devido ao nosso próprio planeta ou a nossa própria mente. Passado uns tempos, nesse ponto, até que venha o arrependimento, é uma meditação e passa pela nossa mente um videotape de toda a nossa existência na Terra. E aí verificamos que nós não fomos bons, que nós não perdoamos, que nós partimos daqui com diversas dificuldades, deste ou daquele que nos ofendeu e nós ofendemos. Então levamos do outro lado essas mazelas, esse peso nas costas, que é a falta de perdão. Chegando lá, nesse arrependimento, nós somos socorridos. E como é feito esse socorro? Pode ser numa casa espírita, pode ser em todas as religiões, aonde o nosso coração, a nossa sintonia estiver mais forte. Então, nesse ponto, a partir desse ponto, com essa meditação, este arrependimento, nós queremos ressarcir, isto é, queremos melhorar através da nossa reforma íntima, que tanto nós aprendemos nesta casa. Com esse sentimento, nós rogamos a Deus. Então nos é permitido olhar para aqueles dos quais nós ofendemos e fomos ofendidos. Então o nosso olhar para eles traz uma certa repulsa em nosso coração. Então pedimos socorro, é nos instruído, começamos a receber as instruções no plano espiritual, no âmbito de um dia voltar, porque nós aprendemos lá e colocamos em prática aqui. Aqui é a nossa terra amada,
Aqui é o solo purificador de nossas almas. Lá também é, mas aqui é mais forte, porque nós chegamos aqui e tivemos a nossa mente apagada do passado, nada sabemos, mas quando estamos lá vamos saber. Mas é aqui que há o maior progresso para nós. E Deus quer que nós reatemos os laços de amizades que no passado foi desfeito. Ele quer que nós formemos uma família. Então, depois de um determinado preparo lá, é nos dado a chance de voltar como uma criança. Vamos reencarnar no seio daquela família que nós odiamos e fomos odiados. Mas houve a preparação, houve todas as informações no plano espiritual, mas chegando aqui nós não sabemos. E assim Deus quer que assim faça, porque a sua pedagogia, a pedagogia de Deus é colocar os seus diferentes juntos. Esse sentimento começa a desabrochar. Nós vivemos dia e dia junto com aqueles que nós ofendemos. E então, muitas vezes, como explicar, se não fosse através do Espiritismo, essa repulsa da mãe com os filhos, do pai com os filhos, esses sentimentos que nada se explica, filosofia nenhuma não consegue explicar. Somente o Espiritismo veio trazer a luz para nós. O nosso sucesso depende do nosso esforço em aceitar aquilo, reatar os laços. O pai e a mãe e os irmãos também, eles também passam pelas dificuldades, mas nós recebemos as instruções. Então, a criança chega até nós, cheia de esperança, cheia de instruções, mas às vezes encontra os pais rebeldes, os pais que não compreendem os filhos, e assim por diante. Mas a criança, ainda ela goza daqueles ensinamentos que vêm por intuição e continua. Aos poucos, aqueles laços vão se formando. Aos poucos, aquele espírito reencarnante, ele vai compreendendo, ele vai auxiliando. E aos poucos os pais, por conta daquela afeição bela, sincera, simples da criança, vai conquistando os seus corações. A criança é uma conquista, por isso que Deus deu a infância para as crianças, porque na infância não se vê sinais, ou melhor, palavras de revolta. Mas aí então, depende de nós, o nosso sucesso. Quando nós voltamos para lá, novamente, nós vamos ver que houve um certo laço com essa família. E quando chegamos lá no plano espiritual de volta, vamos ingressar nesta família. Como já temos outros e outros família, porque a nossa família espiritual é muito extensa e grande. E então, o que é essa família espiritual? São esses laços de amor que se formam e tornam-se contínuos. São esses laços de amor que estabelecem
uma harmonia. As famílias são fraternas, porque todos falam o mesmo idioma. O idioma do coração, o idioma do amor. Olhando, esse é uma das versões nossas, quando bem aproveitada. Mas vamos supor que nós fracassamos, os pais fracassaram, e quando de volta chegar lá, vai repetir todo esse cenário novamente. Isso nós não queremos, porque isso é perda de tempo. Nós temos tudo para ser feliz, mas muitas vezes nós não queremos. Por quê? Porque a situação material nos envolve tanto e nós deixamos de seguir. Perdemos muitas vezes a nossa oportunidade. E Deus pacienciosamente nos espera para o arrependimento. E quando nós se arrependemos, Ele abre os braços para nos acolher novamente, porque Ele é o Pai da humanidade inteira. É o Pai de todas as religiões, de todos os irmãos. É o nosso Pai único, amoroso, generoso. Amigos, não vamos repelir aquela criança que muitas vezes nos trata diferente. Mães e pai, amem seus filhos, perdoem os seus fracassos, porque somente assim vamos cumprir também com a nossa posição de pai. Filhos, amem seus pais, faça tudo para eles, principalmente quando eles se tornarem com os cabelos brancos, que as suas forças fracassam, que o seu andar é tropicante, que as suas palavras não vêm à tona, que a sua memória esquece. Ame seus pais, dê-lhe a sua velhice conforme as necessidades. Queridos irmãos, esta é a mensagem que eu estou passando hoje, que os irmãos espirituais nos passam. Essa é a mensagem de Jesus, que muitas e muitas vezes pediu para que a gente perdoasse, perdoar os inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem e nos caluniam, porque somente assim nós vamos chegar perto de Deus. Graças a Deus.